Seus governantes muçulmanos não fizeram isso no período otomano. A resposta é não. Governantes muçulmanos não taxaram igrejas no período otomano. Eles foram muito gentis com os cristãos. Na verdade, eles cuidaram dos nossos locais sagrados. As autoridades islâmicas reconstruíram a Igreja do Santo Sepulcro em 3 ocasiões diferentes. Uau! Isso é verdade? Durante 400 anos, os turcos otomanos, que controlaram a Terra Santa de cerca de 1517 a 1917, não taxaram as igrejas. Essa é uma afirmação bastante desonesta. Os turcos podem não ter taxado diretamente as igrejas, mas taxaram diretamente os cristãos pelo privilégio de existir e adorar nessas igrejas. Se você vai começar a passar pano para o Islã e afirmar que o Islã e os cristãos sempre foram melhores amigos, querida, eu vou atrás de você. E hoje, nós vamos atrás do único, do horrendo, do desprezível Tucker Carlson, porque ele acha que pode aparecer na câmera e fingir que cristãos e islâmicos sempre foram grandes amigos. E sabemos que ele apoia a lei Sharia e divulga propaganda russa. Mas nem ouse tentar reescrever a história para o seu público desavisado. Eu não vou permitir isso. E Raymond Ibrahim também não vai permitir. Já desmentiu todas essas alegações ridículas feitas por Tucker. Bem-vindo ao Pushback. Sou Eric Kay, sua apresentadora. Inscreva-se no canal. Pronta? E seus líderes muçulmanos não fizeram isso no período otomano. Ok, então a resposta é não. Os governantes muçulmanos não taxaram as igrejas durante o período otomano. Eles foram muito gentis com os cristãos. Na verdade, eles cuidaram dos nossos locais sagrados. As autoridades islâmicas reconstruíram a Igreja do Santo Sepulcro em 3 ocasiões diferentes ao longo dos séculos. Eles tinham uma lei protegendo os peregrinos cristãos em sua jornada. Ninguém mexia com... Os turcos otomanos, governantes muçulmanos da Terra Santa, reconstruíram a Igreja do Santo Sepulcro 3 vezes. Aliás, não preste atenção no que ele está dizendo, mas observe a linguagem corporal dele. Como ninguém mexia com... Os turcos otomanos, governantes muçulmanos da Terra Santa, reconstruíram a Igreja do Santo Sepulcro 3 vezes. O fato dele cruzar os braços assim indica que está se defendendo. Por quê? Ele faz perguntas inocentes porque sabe que está errado. 3 vezes. Ou reconstruíram completamente ou fizeram uma grande reforma, uma vez pegou fogo e eles refizeram o telhado. Mas se você já viu a Igreja do Santo Sepulcro, pode imaginar o que foi preciso para refazer aquilo. É muita coisa, e eu já estive lá algumas vezes. Então, vamos começar com um fato bem simples. Talvez isso seja verdade. Potencialmente, isso é verdade. Mas o que torna isso tão manipulador é o fato de você pegar isso sem nenhum contexto do que realmente aconteceu entre islamistas e cristãos por milhares de anos. Você não mostra nada disso. Você está mostrando um pequeno exemplo que pode até estar correto para provar como, na verdade, todo mundo é amigável. Não é preciso ir à Europa para perceber que islamistas e cristãos dificilmente são amigos. Gostaria que fosse diferente. Eu gostaria que religiões diferentes pudessem ser amigas. Mas quando você tem uma religião que está determinada a tentar destruir qualquer pessoa que não acredita no seu próprio sistema de valores, aí você tem um pequeno problema. Mas esqueçam de mim, não preciso continuar falando sobre isso, porque temos o único e inigualável Raymond Abraham, que sabe literalmente tudo sobre o Islã. Vamos ver o que ele diz. Ótimo logo. Aliás, Raimundo. Carlson está aprontando de novo. Plataformando. Quem é a plataforma em Raymond? Afirmações pró-islâmicas que desafiam a realidade. Em um episódio recente, ele entrevistou J.D. Hall sobre sionismo cristão. Apesar de o Islã não ter relação com o tema, declarações pró-islâmicas foram incluídas na discussão, como de costume. Claro, porque se você vai criticar os sionistas, então, ao mesmo tempo, em vez de focar em como os sionistas são terríveis, você também vai, de alguma forma, exaltar os islamistas, porque essas duas coisas são praticamente a mesma coisa. Toda a reivindicação antisionista vem do movimento islamista. Os otomanos não cobravam impostos das igrejas. E assim, quando os otomanos controlaram a Terra Prometida por 400 anos no sistema Millet, eles não cobravam impostos das igrejas. Israel começou. Uau, isso é verdade? Por 400 anos, os turcos otomanos, que controlaram a Terra Santa de cerca de 1517 a 1917, não taxaram as igrejas. Porque eu tenho a sensação de que ele vai nos trazer alguma verdade de verdade. Gente. Chefe, no melhor cenário, isso é muito desonesto. Os turcos talvez não tenham taxado as igrejas, mas cobraram dos cristãos pelo direito de existir e adorar nelas.
Não mencione isso, Tucker Carlson. Por que você faria isso? Não se preocupe. Nós não vamos taxar os seus prédios onde vocês servem a Deus, porque já taxamos cada um de vocês. E se fosse só para taxar os prédios, não faríamos vocês sofrerem tanto quanto garantir que cada pessoa que ousa ter uma ligação com essa mentalidade de infiel seja taxada. Todos vocês são taxados. Isso é algo que eles esqueceram. Aliás, a ironia disso é que, sabe, os judeus também eram taxados com a jízia, sob essa crença que os islamistas têm de que você tem que pagar dinheiro se não acredita no Islã, para os islamistas cobrirem todas as coisas absurdas deles, seja lá o que for. Vamos falar disso em outro momento. O ponto é que, em vez de essa ser uma conversa sobre como os cristãos e os judeus deixaram os sionistas, porque, claro, Tucker gosta de juntar essas duas coisas. Ambos sofreram coisas semelhantes sob o Império Otomano. Não faça parecer que cristãos e islamistas eram grandes amigos. Os sionistas foram o problema. Tão chato. Se os cristãos recusassem pagar o imposto jizya, frequentemente alto, tributo exigido dos infiéis conquistados pelos senhores islâmicos segundo o Alcorão 9:29, seriam mortos ou vendidos como escravos, e suas igrejas destruídas ou convertidas em mesquitas, como ocorreu incontáveis vezes. Mesmo assim, e como era de se esperar, Tucker prosseguiu pedindo para JD elaborar mais sobre esse aspecto da magnanimidade muçulmana. Daqui em diante só piorou. Assista. E seus governantes muçulmanos não fizeram isso no período otomano? Então a resposta é não. Os governantes muçulmanos não taxaram igrejas no período otomano. Eles foram muito gentis com os cristãos. Na verdade, eles cuidaram dos nossos locais sagrados. As autoridades islâmicas reconstruíram a Igreja do Santo Sepulcro em 3 ocasiões diferentes ao longo dos séculos. Você entendeu? Os governantes muçulmanos não taxavam as igrejas e eram, entre aspas, muito gentis com os cristãos. Agora, isso é muita coisa, JD. Manter os cristãos como dhimmys, ou seja, súditos oprimidos que de nenhuma maneira, forma ou aspecto desfrutam dos mesmos direitos que os muçulmanos, matando ou escravizando-os se não pagarem impostos e tributos absurdos, e negando a eles qualquer aparência de justiça. Essa é a definição de bondade. Se você perguntar para um islamista, meus amigos. Multidões muçulmanas frequentemente se levantavam contra eles, algo comum naquela época e ainda hoje. Isso era considerado bondade com os cristãos. Aliás, uma curiosidade. Nos séculos em que os turcos otomanos dominaram a Terra Santa, eram vistos como o maior flagelo da Europa cristã, considerados os piores opressores muçulmanos até então. As atrocidades cometidas por eles na conquista de milhares de quilômetros de terras cristãs muitas vezes desafiam a descrição. Aliás, é exatamente essa mesma mentalidade muito gentil que os islamistas têm sobre as mulheres. Somos realmente gentis. Basta fazer exatamente o que queremos, e não te executaremos, pois somos gentis. Menino! Ataques constantes, massacres, escravizações, estupros. A captura dos meninos cristãos mais fortes, islamizados à força e transformados em jihadistas, os infames janízaros, e das meninas cristãs enviadas aos haréns otomanos como escravas sexuais. Sem falar, é claro, na profanação e destruição sistemática de milhares de igrejas. No domínio otomano na Terra Santa, cristãos eram minoria e precisavam se submeter, converter ou morrer. Otomanos eram conhecidos por cobrar impostos de peregrinos, fechar ou assediar igrejas arbitrariamente e agir como quisessem com os infiéis. Para mais fatos, consulte meus livros Espada e Cimitarra ou Defensores do Ocidente. Vamos tirar um momento para realmente promover Raimundo, porque, claro, Tucker nunca o convidaria para o programa dele. Se você quer alguém que realmente sabe do que está falando, Raimundo Abraão é realmente um dos melhores, se não o melhor, para entender o que aconteceu naquela época. Por que isso é tão importante? Bem, porque assim podemos entender o que está acontecendo agora. Se você percebe um padrão em algo, é muito mais fácil ter clareza em vez de confusão. E Raimundo é, uau, perfeição quando se trata de expor esses padrões. Estão saturados com séculos de atrocidades otomanas contra cristãos, e aliás, os cristãos eram tratados dessa forma, ou seja, não muito gentilmente, justamente porque eram cristãos. Confira esses livros para mais documentação. Se duvida de mim, JD também afirma isso. Na verdade, eles cuidaram dos nossos locais sagrados. Eles haviam reconstruído as autoridades islâmicas e a igreja do... Quando ele começa a falar, já começo a bocejar. 3 vezes ao longo dos séculos. Sinceramente, não sei do que ele fala. O Santo Sepulcro foi atacado e danificado várias vezes, quase sempre por muçulmanos, mas nenhuma autoridade islâmica o reconstruiu. No máximo. Aliás,
por que o Império Otomano precisaria reconstruí-lo 3 vezes? Suponhamos que tenham feito isso. Se eles estavam no controle, quem eram os que continuavam destruindo? Não é algo que JD queira responder. Eles deixaram os cristãos pagarem e reconstruírem por conta própria, pois o Santo Sepulcro era uma grande fonte de renda para as autoridades muçulmanas. Milhares de peregrinos de toda a Europa pagavam caro para entrar ali. Em 1009, o califa egípcio Hakim bin Amr Allah autorizou muçulmanos de Jerusalém a destruir o Santo Sepulcro completamente. 40 anos depois, ele foi reconstruído com recursos cristãos. Um califa posterior quis lucrar com as peregrinações. Ele só permitiu que os cristãos reconstruíssem sem ajudar em nada. Apesar de ataques frequentes de multidões muçulmanas ao Santo Sepulcro sob domínio otomano, apenas em 1808 foi necessária uma grande reconstrução após um incêndio destruir boa parte do edifício. Embora o incêndio seja oficialmente lembrado hoje como um acidente causado por uma vela fora do lugar ou uma lamparina de óleo, é exatamente a mesma causa que as autoridades egípcias culparam recentemente pelo incêndio de dezenas de igrejas coptas no Egito. Cristãos da época e coptas atuais afirmaram que muçulmanos incendiaram o local. Os otomanos, após o incêndio de 1808, só permitiram que cristãos o reconstruíssem. Novamente com seu próprio dinheiro e trabalho, com o dinheiro e o trabalho dos próprios cristãos. E novamente, apenas para que os otomanos pudessem lucrar com isso por meio das taxas de entrada dos peregrinos. Em resumo, não houve nada de bondoso no tratamento otomano aos cristãos, dentro ou fora da Terra Santa. A abolição do imposto jizya em 1856 foi diferente, resultado direto da pressão europeia, especialmente cristã. A perseguição aos cristãos pelo Império Otomano levou a Rússia Ortodoxa a intervir, resultando na Guerra da Crimeia, 1853 a 1856, Você está surpresa, né? Você está surpresa que Tucker Carlson não aproveitou essa oportunidade para tentar promover propaganda russa? Claro, você está surpresa. Por que não estaria? Se quiser ver o resto, assista a Raymond Ibrahim no X. E onde mais ele estiver, ele realmente entende do assunto. Mas só para lembrar, esse é o tipo de conteúdo que estamos vendo agora desses podcasters. Por algum motivo, acham que podem dar espaço na plataforma a pessoas que não só mentem, mas também são totalmente desinformadas, como se fossem especialistas. E nós vamos enganar ele, Fred, para se apaixonar por você. Eu sei que o seu amor contaminou alguma coisa no seu cérebro, mas ainda não contaminou o nosso. Nós não vamos cair nessa, Tucker. Infelizmente, para nós mesmas. Obrigada pela sua atenção a esse assunto.